Antes de começarmos a falar sobre o processo de organização de um laboratório químico, nós devemos primeiro entender a importância de se organizá-lo. Dessa forma, nosso estudo começa com perguntas do tipo: por que é importante organizar um laboratório químico? É realmente necessário nos preocuparmos com isso? De que forma ele pode ser organizado? Para que isso tudo serve? Na realidade, antes devemos procurar entender a importância desse processo. Bom, a importância do processo de organização laboratorial encontra-se diretamente associada à segurança e saúde. No entanto, conforme tínhamos visto anteriormente no vídeo de Introdução ao curso de Segurança Química, a segurança química está vinculada aos 4 subtópicos que vamos abordar: boas práticas de laboratório, utilização de equipamentos e vidrarias, gerenciamento de resíduos e organização de laboratório químico. Então, agora a gente pode ver claramente o porquê do processo de organização laboratorial se relacionar com a segurança química. Ambos prezam pela segurança ambiental e humanitária. Mas agora cabe a pergunta: como o processo de organização laboratorial se relaciona com a saúde e a segurança das pessoas e do meio ambiente? Levando-se em consideração que o objetivo principal é de garantir a saúde, o bem-estar e a saúde das pessoas e a segurança das pessoas e do ecossistema, tanto no quesito individual quanto no coletivo, o processo de organização laboratorial vai tentar concretizar essa tarefa por meio da minimização da ocorrência de efeitos prejudiciais, ou seja, por meio da diminuição do número de eventos indesejáveis e adversos. Portanto, pode-se afirmar que é por meio dessa tentativa de minimização que o objetivo primordial consegue ser atingido. Mas que eventos adversos seriam esses? Alguns eventos recorrentes em laboratório, como intoxicação por inalação e queimaduras pelo contato com reagentes e explosões. A intoxicação ou envenenamento de seres vivos por conta da interação entre substâncias químicas e organismos vivos não se prende somente à situação em que os professores e estudantes do laboratório são afetados, mas também ao caso em que o meio ambiente é atingido. Enfim, esses são os principais fatores maléficos, embora existam outros. Então, por fim, só para recapitular, a organização laboratorial visa garantir a segurança, boas condições de trabalho, saúde e bem-estar das pessoas, individualmente e coletivamente, e também do meio ambiente. E isto tudo será realizado por meio do esforço conjunto em se diminuir o número de acidentes e catástrofes que podem ocorrer em laboratório. Ora, até agora, somente a função e a importância em se organizar um laboratório químico foi descrita, mas nada a respeito de como esse processo pode ser feito. Como é feito esse processo de organização laboratorial? Além disso, a gente vê nas escolas, nas instituições de pesquisa e nas universidades laboratórios químicos que estão organizados ou desorganizados de diversas formas. E aí cabem as perguntas: existe uma forma melhor de organizar um laboratório químico ou todas são iguais? Existe uma fórmula? Como você organizaria um laboratório químico? Você pode estar pensando que uma forma de organizar o laboratório é pela cor, pois isso deixaria o ambiente esteticamente bonito, certo? Outra forma que você pode estar pensando em organizar o laboratório é por ordem alfabética, pois seria mais rápido para localizar os reagentes. Você também pode estar pensando em organizar por data de fabricação ou validade, uma vez que assim torna-se possível separar os reagentes conforme sua idade. Os mais antigos estariam agrupados juntos, ao passo que os mais novos ficariam mantidos em outro local. Outra possibilidade seria pensar em posicionar os reagentes que geralmente são usados com mais frequência próximos uns dos outros, ao passo que os que são usados com menor frequência ficariam juntos e acondicionados em local distinto dos primeiros. Você também pode estar pensando que pode organizar os reagentes de forma aleatória, pois não considera ser necessário haver uma ordem. E aí, alguma dessas propostas coincidiu com seu raciocínio? Apesar de todas elas terem uma lógica, nenhuma delas é adequada ao ambiente químico.
Mas por que não são adequadas? Porque não consideram o fator principal, a incompatibilidade química entre os materiais. Portanto, conclui-se que o conhecimento químico é a base sobre a qual a organização de laboratório químico deve se apoiar, garantindo seu principal objetivo: segurança, saúde e o bem-estar das pessoas e do meio ambiente. É conhecendo a compatibilidade química que sabemos que não devemos colocar ácidos e bases juntos. Por exemplo, vamos supor que eu tenho 2 frascos de vidro, um contendo ácido sulfúrico, H2SO4, que é muito forte, e no outro uma base muito forte, como hidróxido de sódio, NaOH. É por meio do conhecimento químico que se compreende que esses 2 frascos não podem estar mantidos juntos, pois caso ocorra alguma interação entre esses 2 sistemas, uma reação química indesejável e vigorosa, altamente exotérmica, no caso, pode ocorrer, podendo colocar a vida das pessoas que estão no laboratório em risco, ou então pode acabar causando malefícios até mesmo ao próprio ambiente. Nitidamente se observa a importância do conhecimento químico no processo de organização laboratorial. Portanto, ele é a chave para se conseguir organizar um laboratório químico. Muito bem, mas como que a gente faz isso? Como que a gente faz para organizar um laboratório químico? Existe algo que possa facilitar essa organização? A fim de facilitar a nossa vida na hora de organizar um laboratório, podemos fazer uso de tabelas de incompatibilidade química. Essas tabelas podem assumir os mais variados formatos e possuir conteúdos distintos. No entanto, a natureza da informação que esses artifícios comunicam ao usuário é sempre a mesma. As tabelas de incompatibilidade química irão prover conhecimento acerca das possíveis compatibilidades entre distintos reagentes químicos. Vamos dar uma olhada em um fragmento de uma dessas tabelas para que possamos compreender melhor. Conforme vocês podem ver na tela, esta tabela é dividida em 13 linhas e 2 colunas. Cada elemento da primeira linha possui uma única substância química, ao passo que os elementos da segunda coluna são constituídos por mais de uma substância química, ou seja, por um conjunto de substâncias químicas. Isso significa que em uma mesma linha, as substâncias do lado esquerdo, primeira coluna, são incompatíveis com o respectivo conjunto de substâncias do lado direito, segunda coluna da mesma linha. Ou seja, de modo geral, a tabela traz informações acerca da afinidade química. Portanto, de acordo com este fragmento, podemos ver que a água, por exemplo, é incompatível com cloreto de acetilo, metais alcalinos e alcalinos terrosos, bem como seus respectivos hidretos e óxidos, peróxido de bário, carbonetos, ácido crômico, etc. Pode parecer estranho pensar que a água, nossa substância mais comum, possa ser incompatível com algo. Mas vamos ver o que acontece quando colocamos um metal alcalino nela? Essa é uma pedra de sódio metálico, que quando em contato com a água, reage produzindo soda cáustica e liberando gás de hidrogênio. A reação é tão exotérmica que pode acontecer uma explosão. Percebe a importância de conhecer as várias características das entidades que estamos organizando? A tabela de incompatibilidade química não apresenta o porquê das incompatibilidades, tampouco o porquê de certas substâncias serem compatíveis. Essas explicações vocês podem aprender nas aulas de química orgânica, inorgânica e outras. Sendo assim, unindo seu conhecimento químico com as tabelas de incompatibilidade química, torna-se possível organizar os reagentes de um laboratório da forma mais adequada. Outro exemplo. Nesse fragmento da tabela de incompatibilidade química, podemos observar que zinco é quimicamente incompatível com ácidos, assim como água. Mas por que isso acontece? O motivo disso não é encontrado nessa tabela, como já é de se esperar. Vamos ver este vídeo para entender o que acontece. O zinco sólido reagindo quimicamente com ácido produzirá uma reação química exotérmica e terá como produto um sal e gás de hidrogênio. Este, por sua vez, pode reagir com o oxigênio do ar, produzindo uma reação química violenta de combustão, pois a primeira reação é altamente exotérmica.
Pode-se perceber, portanto, que as tabelas de incompatibilidade química nos ajudam a organizar o laboratório, mas entender o porquê ele deve ser organizado de uma maneira ou de outra, só o conhecimento químico pode nos ajudar. Mais um exemplo. Se formos até nosso fragmento de tabela, na última linha podemos observar que cianeto é incompatível com ácidos, álcalis, agentes oxidantes, nitritos, mercúrio e nitratos. Mas por que isso ocorre? Bom, quando sais de cianeto reagem quimicamente com ácidos, pode haver a produção de cianeto de hidrogênio, um gás altamente nocivo e tóxico aos seres humanos. Um fato curioso é que o cianeto de hidrogênio é tóxico para os seres humanos porque o ânion cianeto pode interagir diretamente com o ferro presente na hemoglobina, dificultando o processo respiratório, podendo levar até mesmo à morte. Todos esses exemplos serviram para destacar que as tabelas de incompatibilidade química dão apenas a informação de quais substâncias são incompatíveis ou compatíveis com quais outras substâncias. Mas elas não abordam em nenhum momento o porquê da existência dessa incompatibilidade. Outro ponto para se preocupar na organização do laboratório é o local onde serão acondicionados os reagentes. Por exemplo, o fluo elementar não pode ser exposto à luz e a grandes temperaturas, e, portanto, ele deve ser armazenado em um local do laboratório que não haja incidência direta da radiação solar. Agora, iremos ilustrar como a falta de conhecimento científico e a negligência quanto ao correto acondicionamento de substâncias pode provocar desastres de proporções relativamente grandes. Em 4 de agosto de 2020, em um porto da cidade de Beirute, capital do Líbano, ocorreu a explosão de dimensões exorbitantes, que deixou aproximadamente 4.000 pessoas feridas e mais de 100 mortos. Para se ter uma ideia da magnitude do acontecimento, a explosão foi tão grande e notável que pôde ser sonoramente detectada em um raio de mais de 200 quilômetros de distância. Além disso, a explosão tinha cor peculiar, uma característica cor amarronzada. Como e o que causou essa explosão? Por que essa explosão ocorreu? Bom, nessa cidade havia um armazém que continha, sob condições inadequadas e completamente perigosas, mais de 2,7 mil toneladas de uma substância química, o nitrato de amônio, cuja forma molecular é NH4NO3. Essa quantidade é equivalente a aproximadamente 34 milhões de mols da referida substância. A suspeita é de que a explosão tenha sido ocasionada por causa desse mau acondicionamento. Para compreender tudo isso, devemos entender um pouco melhor a natureza dessa substância química. O nitrato de amônio, que em condições normais de temperatura e pressão é um sólido branco muito utilizado como fertilizante, quando submetido a temperaturas mais elevadas e a pressões já moderadas, se comporta como um explosivo e também é muito utilizado como tal. Aliás, a instabilidade e a alta reatividade do nitrato de amônio são características já bastante bem conhecidas. Este é um ótimo exemplo para demonstrar a importância do processo de organização de um laboratório químico e como ele pode causar benefícios ou malefícios a depender de como é feito.